Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que esteja todo mundo em casa, se cuidando, com bastante saúde. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. E eu quero que vocês abram o livro comigo na página 28. Página 28. Na última aula, essa daqui, ó, é a página 28. Na última aula, a gente estava falando sobre o uso do computador, sobre as novas linguagens digital, sobre a era digital. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa chamada local virtual. Eu quero perguntar para vocês, quem sabe me responder o que é local virtual? Se você não sabe, não tem problema, a gente vai continuar assistindo a aula para descobrir, ok? Então vamos começar dizendo o que é virtual. Virtual é uma coisa que não está no nosso mundo real, no mundo que a gente pode tocar, mas é algo que está para dentro do nosso computador. Tudo que está na internet a gente chama de virtual. Então eu posso ter um livro na minha mão, no nosso mundo real, e eu posso ter um livro digital. Isso quer dizer que o livro vai estar no meu computador, que vai estar na internet. Eu posso ter um CD no mundo real. Deixa eu ver se eu tenho um CD aqui para mostrar. Eu posso ter um CD no mundo real, ó, um CDzinho. E eu posso ter um CD no mundo virtual, um CD que esteja online, na internet. Então, vamos ler o que o nosso texto diz? Virtual é algo que imaginamos, mas que não existe fisicamente, ou seja, que a gente não consegue tocar. Pode ser também um local para criarmos um monte de coisa que gostaríamos de fazer, criarmos nossas fantasias e transformar o mundo como gostaríamos que fosse. Desenhe algo virtual que você gostaria que existisse na vida real. Então, justamente por ser virtual, quer dizer mais ou menos estar na internet, não existe na vida real. São coisas que a gente imagina e cria nesse local. Então, vamos desenhar aqui uma coisa bem legal que vocês gostam, que seja do mundo virtual. Pode ser o quê? Ah, desculpa, é que você gostaria que existisse na vida real. Não é só que você gosta, é que você queria poder tocar. Então pode ser um filme, um jogo, um livro que você tenha lido que só tenha na internet. Pode ser um personagem de um desenho. Pode ser tudo que esteja nesse mundo que você não consegue tocar, mas que é uma ideia e que você queria que existisse na vida real. Personagem de desenho, pode ser? Pode ser. Então, vamos para a página 29. Eu vou explicar uma coisa para vocês que é muito importante da gente entender quando a gente vai falar sobre o que é virtual e o que não é. Na página 29, a gente tem o título do nosso texto como local virtual. A gente tem que entender que quando a gente está falando, por exemplo, de internet, as coisas que estão na internet, elas não existem no mundo físico. A gente não consegue tocar nelas. Mas elas existem. Elas são verdades, elas existem. Só que elas estão num local virtual. Um local virtual é correspondente a um local no mundo real. Só que ele está para dentro do nosso computador, para dentro da internet. Então vamos ler o que o nosso livro nos diz? Este mundo virtual também nos permite fazer muitas coisas sem sair de casa. Atualmente podemos usar bancos, visitar museus e bibliotecas. Então vocês veem que tudo que a gente tem no mundo real é possível da gente ter no mundo virtual. E a gente tem que entender que quando a gente está navegando na internet, quando a gente está mexendo no nosso computador, é como se a gente estivesse passeando por lugares. Então, a cada site que eu entro, é como se eu estivesse visitando um lugar. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de bolos,
bolos da professora Lorena, e eu crio um site para minha loja de bolos. Quando você entra no meu site para comprar os meus bolos, é como se você estivesse entrando na minha loja, só que virtualmente. Imagina se você estivesse jogando The Sims e você é um avatar, é um personagem do jogo, só que você não se vê lá dentro, só que você tá lá dentro. Então eu entrei no site da loja de bolo da Lorena, é como se o meu avatarzinho estivesse indo lá na loja, porque aquele local ele existe, ele é real, eu posso fazer compras nele, então ele existe, só que ele está para dentro do que é um local virtual, porque a gente chama de mundo virtual. Então vamos lá. A digitalização e a virtualização da informação nos últimos anos transformaram as instituições em lugares sem paredes e abertos 24 horas por dia. Então os locais virtuais, eles não têm paredes. E a minha loja, por exemplo, bolos da professora Lorena, poderia estar funcionando 24 horas por dia, porque não precisa de pessoas reais trabalhando. São locais virtuais, também chamados digitais ou eletrônicos. Então a gente usa com frequência isso para falar sobre a mesma coisa. Digital igual a virtual igual a eletrônico. Diferentemente dos lugares tradicionais, as instituições digitais não se localizam em um determinado prédio ou edifício. Tudo que existe nelas está digitalizado, como os livros online, por exemplo. Então vamos para a página 30. Alguns projetos de realidade virtual, mais do que simplesmente mostrar cenas estáticas, permitem que, através de sensores, o visitante não somente interaja com seus objetos, mas também os sinta. Então, hoje em dia, com o avanço da informática, com o avanço das descobertas tecnológicas, a gente tem o que a gente chama de realidade virtual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu, no mundo real, consigo sentir, cheirar, ver em 3D, ouvir coisas do mundo digital. Isso através de tecnologia, mas que a gente pode experienciar como se a gente estivesse lá dentro. Se vocês já usaram algum tipo de simulador de montanha-russa, vocês provavelmente sentiram como se vocês estivessem dentro da montanha-russa, que está lá dentro do videogame, dentro do vídeo, da cabine que você está lá. Isso é muito comum hoje em dia. Num supermercado virtual, por exemplo, empurrando seu carrinho entre as prateleiras, você tranquilamente poderia pegar seu salgadinho favorito, segurá-lo, analisá-lo de todos os lados e até sentir o seu peso. Então, realmente, a gente tem hoje ferramentas tecnológicas que permitem a gente viver aquilo como se realmente a gente fosse um personagem do jogo The Sims, como se a gente estivesse lá dentro. Então, eu quero que vocês aqui, ó, marquem um X em cada elemento que é virtual. Então, a gente tem simulador de voo, prédio, game de corrida, internet, casa, carro, software, pessoa, animal e simulador de direção. Eu quero que vocês marquem um X em tudo aquilo que é virtual, ok? A gente fica por aqui hoje, eu vejo vocês na próxima aula e a gente vai continuar falando de coisas virtuais na próxima aula, ok? Beijo, fico por aqui, tchau, tchau!